Eu cresci em um lugar chamado Derry, no norte da Irlanda. Nada de extraordinário à primeira vista. Era uma cidade comum, daquelas onde as pessoas se conhecem pelo nome, onde crianças passam a tarde na rua e as mães ficam de olho da janela, fingindo que não estão vigiando, mas sempre estão. Meu bairro se chamava Carnegie. Não era bonito como nos cartões postais, mas tinha algo que fazia a gente se sentir em casa. As casas ficavam em pequenos grupos, separadas por gramados largos bem verdes. Para nós, crianças, aquilo era o mundo inteiro. A gente corria até ficar sem fôlego, jogava bola usando mochilas como travessa, inventava jogos que só faziam sentido pra gente. E tinha uma coisa importante. Sempre havia alguém observando. Uma vizinha regando plantas, um pai encostado no portão, uma mãe chamando alguém pelo nome. Isso dava uma sensação estranha, mas boa. Como se o bairro inteiro fosse um grande quintal compartilhado. Só que Carnegie carregava uma história pesada. Antes mesmo de eu nascer, aquela região tinha visto coisas difíceis. Conflitos, soldados, grupos armados, medo espalhado no ar. Quando tudo isso finalmente acabou, a maioria das pessoas só queria uma coisa simples: paz. Viver sem sobressaltos, criar os filhos, dormir sem barulho estranho na rua. Mas nem todo mundo conseguiu seguir em frente. Algumas pessoas continuaram presas a ideias que precisavam cuidar do bairro do jeito delas. Diziam que estavam protegendo a comunidade, afastando quem fazia mal. E, mais do que isso, queriam que todos soubessem que estavam fazendo isso. Queriam ser vistos. Eu só entendi o que isso significava de verdade em 2010, quando eu tinha 13 anos. Era uma noite de verão daquelas que parecem perfeitas demais para acabar. O ar estava quente, mas o ventinho leve passava de vez em quando. Eu estava na rua com meus amigos, rindo alto, sem pensar em nada além da próxima brincadeira. No fundo, eu já esperava minha mãe me chamar. Sempre acontecia, e sempre vinha a negociação. Só mais 5 minutos. Mãe, por favor. Quase sempre dava certo. Mas naquele dia, não. Quando ouvi meu nome, a voz dela estava diferente. Curta, seca, entra agora. Nem tentei discutir. Algo no tom dela dizia que não era hora. Enquanto caminhava para casa, percebi que não era só comigo. Outras mães faziam o mesmo, chamando seus filhos às pressas. A rua, que segundos antes estava cheia de risadas, ficou vazia rápido demais. Aquilo me deu um aperto no estômago. Quando cheguei perto da minha mãe, ela falou baixo, mas firme. Sobe pro quarto. Não sai até eu avisar. Eu subi, mas a curiosidade venceu. Meu quarto dava para frente da casa, então fui até o quarto dos meus pais, nos fundos, pesando leve, tentando não fazer barulho. Me aproximei da janela e espiei. O gramado estava quase todo vazio. Quase. Havia 4 homens ali. Eles caminhavam devagar, como se aquele momento fosse ensaiado. Um deles parecia diferente dos outros. O corpo encolhido, o jeito de andar inseguro. Ele parecia com muito medo. Os outros o cercavam, guiando seus passos. Mesmo com todas as casas fechadas, dava para sentir. Todo mundo estava olhando. Quando chegaram ao centro do gramado, um dos homens começou a falar alto. Eu não entendia cada palavra, mas entendia o clima. Aquilo não era uma conversa, era um aviso. No começo, senti pena do homem assustado, até ouvir o motivo de ele estar ali. Disseram que ele tinha machucado uma criança. Naquele instante, algo mudou dentro de mim e no bairro inteiro. O ar ficou pesado. Não era só medo, era confusão, raiva, silêncio. Como se cada adulto atrás daquela janela estivesse lutando com os próprios pensamentos. O que aconteceu depois foi rápido demais para eu entender direito. Confuso, assustador. Eu só sabia que aquilo não era algo que uma criança deveria ver. E o que mais me marcou não foi só o que fizeram com aquele homem. Foi o que não aconteceu depois. Ninguém saiu de casa. Ninguém gritou. Ninguém correu para ajudar. O tempo passou. Muito tempo. Bem mais do que o normal para uma situação grave. Isso me fez perceber, mesmo sendo jovem, que as pessoas estavam discutindo algo terrível em silêncio, se aquele homem merecia ajuda. Mais tarde, soube que as acusações eram verdadeiras.
Ele tinha feito coisas muito erradas e tinha se mudado tentando recomeçar. Mandaram ele ir embora. Ele ficou. Muita gente disse: bem feito. Agora as crianças estão mais seguras. Mas eu nunca consegui pensar assim. Porque eu estava lá. Eu vi. E aquilo também machucou. Até hoje, acredito que violência diante de crianças nunca é certa. Não importa o motivo. Adultos deveriam resolver seus problemas longe dos olhos de quem ainda está aprendendo o que é certo e errado. Eles diziam que estavam protegendo crianças. Mas expor crianças ao medo, ao silêncio pesado, aquela cena, também deixa marcas. Quando eu era pequeno, achava que monstros viviam longe, em lugares escuros, distantes. Crescer foi entender que, às vezes, os monstros parecem pessoas normais. Andam pelas mesmas calçadas, moram nas mesmas ruas, dizem estar fazendo o bem. Eu já morei em um prédio muito difícil de viver, daqueles lugares que você sente no ar que não são fáceis. Ficava em uma cidade da costa leste, mas é melhor deixar o nome de fora. Quando saí de casa para tentar viver por conta própria, aquele foi o único lugar que eu consegui pagar. Não era uma escolha. Era isso, ou nada. E o mais estranho é que, mesmo sendo tão pesado, aquele lugar acabou marcando minha vida de um jeito profundo. Foi, ao mesmo tempo, um dos melhores e um dos piores períodos que já vivi. O prédio tinha algo que hoje quase não existe mais. As pessoas conheciam de verdade. Não era aquele tipo de prédio onde todo mundo entra de cabeça baixa e finge que o outro não existe. Ali, as pessoas se falavam, brigavam, riam juntas. No verão, o pátio virava ponto de encontro. Sempre tinha alguém fazendo churrasco, alguém trazendo comida, crianças correndo, gente sentada em cadeiras de plástico contando histórias. As paredes eram cheias de grafites, alguns rabiscos feios, outros tão bonitos que pareciam ter sido feitos por artistas de verdade. Sempre acontecia alguma coisa. Às vezes algo bom, às vezes algo ruim. Mas nunca era um lugar morto. Hoje eu moro em um prédio limpo, organizado, silencioso. Um lugar perfeito. Mas quase não sei o nome de nenhum vizinho. E, às vezes, sinto falta daquela bagunça cheia de vida. Só que havia um problema grande demais para ser ignorado. As drogas. Elas estavam sempre ali, como uma sombra. Mesmo nos dias bons, parecia que o prédio estava lutando para não afundar. Viciados apareciam, traficantes se instalavam, e a sensação de segurança ia embora pouco a pouco. Em certo momento, a polícia invadiu um apartamento que estava sendo usado para guardar drogas. Um policial acabou baleado em serviço. Todo mundo achou que aquilo seria o limite, que depois disso a polícia ia voltar com mais força, que o governo ia agir. Mas nada aconteceu. Pelo contrário, foi como se tivessem desistido da gente. Em apenas um verão, tudo desandou. O prédio, que antes era só simples e barato, virou um mercado de drogas a céu aberto. Dormir virou algo raro. Traficantes montaram caixas de som no meio do pátio e tocavam música a noite inteira, como se fossem donos do lugar. Brigas viraram rotina. Pessoas eram roubadas. Apartamentos vazios eram invadidos e usados como esconderijo ou ponto de uso. O chão vivia sujo, abandonado, perigoso. As pessoas aguentaram enquanto deu. Mas ninguém tinha coragem de enfrentar traficantes. Isso parecia coisa de louco. Até que apareceu o Chuli. Chuli era diferente. Todo mundo conhecia ele. Ele parecia ter uns 50 anos, mas não se cuidava nada. Andava sempre meio torto, falava coisas estranhas. Tinha um jeito esquisito de se mover. Não era agressivo. Não fazia mal a ninguém. Era só estranho. O tipo de pessoa que todo prédio tem e que todo mundo chama de maluco. Ninguém levava o Chuli muito a sério. O que ninguém imaginava era que ele seria a única pessoa a fazer alguma coisa. Um dia, ouvi um som que não combinava com nenhum dos barulhos que já tinham virado rotina. Não era grito, não era música. Era um som agudo, repetitivo, irritante. Parecia uma sirene pequena. Fui até a sacada para ver o que estava acontecendo. Lá estava o Chuli, no meio do pátio, segurando um megafone barato, desses quase infantis, com uma sirene ligada. Ele apontava o aparelho na direção dos traficantes. Não chegava perto.
Dava para ver que estava morrendo de medo, mas também dava para ver que ele estava cansado demais para continuar calado. Era como se ele tivesse pensado: se ninguém vai fazer nada, eu faço. Ele parecia um herói improvisado. Um Batman sem capa, sem força, sem plano. Só com um barulho insuportável como arma. No começo, os traficantes riram. Zombaram dele. Achavam aquilo ridículo. Mas, com o tempo, o som começou a atrapalhar. Eles não conseguiam conversar direito. Não conseguiam se organizar. Quando tentavam ir atrás do Chuli, ele corria para o apartamento. Quando desistiam, ele voltava para a sacada e ligava a sirene de novo. Era irritante, sim, mas, de algum jeito estranho, também era reconfortante. Pela primeira vez em muito tempo, alguém estava incomodando quem sempre incomodou todo mundo. Aquilo começou a afetar os negócios deles. E então, um dia, tudo ficou quieto demais. Quando voltei do trabalho, percebi que o pátio estava vazio. Nenhum traficante, nenhum viciado. O silêncio não era bom. Era pesado. Foi aí que vi os carros de polícia parados na frente do apartamento do Chuli. Para chegar no meu apartamento, eu precisava passar por ali. Insisti. Eles deixaram. A porta estava aberta. Dei uma olhada rápida. Naquele momento, entendi tudo. O Chuli tinha sido morto. 3 meses depois, eu fui embora daquele prédio. Já conseguia dividir aluguel com alguém. Não era perfeito, mas era melhor. Morar em um lugar onde alguém tinha sido assassinado logo abaixo do meu andar era longe demais para mim. As drogas sugaram toda a vida daquele lugar. A comunidade, a alegria, a sensação de pertencimento, tudo foi embora. E eu sou grato por ter saído de lá antes que aquele lugar levasse uma parte de mim junto. Se você cruzasse comigo na rua hoje, não notaria nada de especial. Sou aquele tipo de pessoa que passa despercebida. Roupa simples, passos tranquilos, rotina previsível. Dá até para imaginar alguém dizendo: esse aí nunca viveu nada fora do comum. Mas estaria errado. Por cerca de 6 meses, lá pelos anos 80, minha vida saiu completamente dos trilhos. E tudo começou do jeito mais comum possível, com esperança. Eu tinha acabado de me casar. Minha esposa estava grávida de 3 meses. A gente fazia planos simples, mas felizes, mobília nova, o quartinho do bebê, domingos em família. Eu tinha um emprego fixo, nada luxuoso, mas suficiente. Até que, de repente, tudo desmoronou. Perdi o emprego. Sem aviso, sem tempo para respirar. O dinheiro acabou rápido. As contas não esperam, e o medo não pede licença. Eu passava os dias procurando trabalho e voltava para casa com as mãos vazias e a cabeça pesada. Quanto mais o tempo passava, mais eu me sentia um fracasso. Não por mim, mas pela família que eu estava tentando construir. Foi num desses dias, voltando do seguro-desemprego, que encontrei Gib. A gente se conhecia da escola. Nunca fomos grandes amigos, mas sempre trocávamos ideia quando nos víamos. Ele estava em frente a um bar, bem à vontade. Me chamou, insistiu para eu entrar e aceitar uma bebida. Eu não tinha dinheiro nem para isso, mas acabei cedendo. Aquele primeiro gole foi quase um alívio físico. Não só pela bebida, mas porque fazia meses que eu não sentava, respirava e simplesmente existia sem pensar em problemas. Quando chegou a hora de pagar, notei algo estranho. Gib tinha dinheiro demais. Um maço grosso de notas. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Conversa vai, conversa vem. Acabei desabafando. Falei do desemprego, da gravidez, do medo de perder a casa. Ele ouviu tudo em silêncio, me encarando. Então perguntou, direto: quanto você precisa? Eu devia ter aceitado, mas não consegui. O orgulho é uma coisa estranha. Mesmo quebrado, algo dentro de mim não deixava aceitar ajuda. Gi percebeu isso na hora. Sorriu de canto, como quem entende as pessoas melhor do que deveria. Então trabalha para mim. O serviço parecia simples demais para ser verdade. Pegar um trem até outra cidade, buscar um carro e trazer de volta. Meio dia de trabalho. Um pagamento que, para mim, parecia um milagre. Aceitei. No começo, eu realmente achava que era só isso. Compra e venda de carros usados.
Fiz algumas viagens, tudo normal. Carros diferentes, estradas longas, nenhum problema. Até que, depois de algumas entregas, Jim me chamou para conversar. Ele explicou que o valor não estava no carro, estava escondido dentro dele. Eu não via nada, não tocava em nada. E essa era justamente a razão de eu ser perfeito para o trabalho. Eu parecia comum, calmo, invisível. Com o tempo, fui ficando confortável demais. As viagens ficaram mais frequentes. O dinheiro começou a entrar rápido. Minha esposa ficou aliviada. As contas deixaram de assustar. Mas conforto demais costuma cobrar seu preço. Numa sexta-feira à noite, cheguei ao lugar onde sempre buscava os carros. Um restaurante pequeno, de portas sempre abertas, movimento constante. Dessa vez, estava tudo fechado. Estranhei. Dei a volta. As portas dos fundos estavam baixadas, mas ouvi vozes lá dentro. Bati. O silêncio veio rápido demais. Quando a porta abriu só um pouco e me mandaram entrar, meu corpo inteiro gritou que algo estava errado. Não deu tempo de reagir. Fui derrubado, imobilizado, preso. Não era polícia. Não era um grupo rival. Era um homem só, tomado por raiva e dor. Ele falava sem parar. Falava de injustiça. Falava de gente que lucra com a destruição dos outros. Falava da filha. A filha dele tinha morrido. Naquele momento, tudo ficou pequeno. O dinheiro, o trabalho, o orgulho. Só consegui pensar na minha esposa, quase dando à luz. No filho que eu ainda nem tinha segurado nos braços. Achei que não sairia dali. Foi então que o inesperado aconteceu. Um dos homens conseguiu se soltar. Houve confusão, gritos, luta. Tudo rápido demais. E, de alguma forma, acabou. Horas depois, eu estava sentado, tremendo, tentando entender que ainda estava vivo. O lugar foi limpo, como se nada tivesse acontecido. Como se aquilo fosse apenas mais um dia. Peguei o carro. Voltei para casa. No dia seguinte, encontrei Gib. Recebi meu pagamento. Agradeci e disse que nunca mais faria aquilo. Ele tentou me convencer. Mais dinheiro, menos viagens, tudo facilitado. Mas algo em mim tinha mudado. Eu tinha encarado a ideia de não ver meu filho crescer. E isso vale mais do que qualquer quantia. Voltei a estudar. Recomecei do zero. Trabalhei por anos em tecnologia. Criei meus filhos. Construí uma vida tranquila. Hoje, quando olho para trás, sei que estive a poucos passos de perder tudo. E talvez seja por isso que eu valorize tanto o que tenho agora. Porque nem toda história termina com uma segunda chance.